Um dia que entra para a história dos 129 anos do Clube de Regatas Flamengo. Nesta noite, no ginásio Hélio Maurício, na sede da Gávea, os conselheiros, com uma presença maciça, votaram por maioria esmagadora a aprovação da participação do Flamengo no leilão deste terreno aqui, o terreno do gasômetro, na região portuária do Rio de Janeiro, zona central da cidade do Rio de Janeiro. Fala, nação rubro-negra, que momento importantíssimo na história do Flamengo a noite de ontem. O Conselho Deliberativo aprovou a participação do Flamengo no leilão que vai acontecer pelo terreno do gasômetro por 602 votos a favor. E que feio, né? A Caixa Econômica, no apagar das luzes, entra na Justiça e tenta melar o leilão. Só que a Justiça disse não para a Caixa Econômica. Falando sobre Flamengo versus São Paulo, partidaça que vai acontecer hoje às 6h30. Vou falar para vocês onde assistir esse jogo pelo Brasileirão Sub-20. Em relação a boas notícias para o técnico Tite, Bruno Henrique e De La Cruz confirmados para essa partida importante contra o Palmeiras na data de amanhã. E uma notícia boa também é a ausência do Estevão nesse jogo pela Copa do Brasil. E falando sobre o Gabigol, a porrada está comendo dentro das redes sociais. Dessa vez o Gabigol teve uma treta ali com o Benjamin Bach, que soltou uma inverdade. O Gabigol não conseguiu engolir essa. Essas e outras vocês encontram agora na Flash Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Se quiserem mantos oficiais, o link está na descrição do vídeo. Venda pelo Mercado Livre e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra é hoje Flamengo versus São Paulo, jogão pelo Brasileiro Sub-20. Time do Felipe Luiz vai estar em campo mais uma vez, é um time que a gente gosta muito de ver, até porque o Felipe Luiz está no começo de trabalho como técnico, tá ali também começando no Sub-20, está tentando ajustar o time. Infelizmente, na última partida que a gente estava com o time reserva e estava jogando também contra a arbitragem, a gente teve um revés contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Mas lembrando mais uma vez, o time estava todo reserva, apenas no meio do segundo tempo que alguns titulares entraram. Para essa partida de hoje contra o São Paulo, o Flamengo vai com força máxima, com Chola, com Daniel, que é o lateral direito, com o Alacian, com o Iago, com o nosso goleirão Diogo Alves. O Flamengo vai estar ali 100% para tentar uma vitória, mais uma pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente jogou contra o Corinthians fora de casa e vencemos. Então hoje temos tudo também para vencer o São Paulo. Partida dificílima, 6h30 da noite, com transmissão pelo Sport TV. E o Flamengo, conforme vocês podem conferir, está na 6ª colocação com 25 pontos, mas todos acima do Flamengo ali na tabela tem um jogo a menos, tá? O Grêmio é o único que está com o mesmo número de jogos do Flamengo e à frente do rubro-negro. Nesse Campeonato Brasileiro, apenas os 8 primeiros se classificam para a próxima fase, que é as quartas de final. Porque são 19 partidas, não são jogos de ida e volta, né? É apenas um jogo no turno com o adversário. Então, com 19 rodadas, já teremos o término da fase de grupos. Então, os 8 primeiros, eles se classificam. É isso que o Flamengo está lutando e eu tenho convicção que vai conseguir. Então é isso, galera. Vocês já sabem o horário do jogo, aonde vai passar, a colocação na tabela do Mengão. Eu acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo por 2-1, com um gol do Chola e outro gol do Guilherme. E aí, se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloque o palpite aqui embaixo do vídeo. Muito bom a gente saber que, mais uma vez, a gente vai ter a oportunidade de ver o time do Felipe Luiz dentro de campo. Rapaziada, o nosso sonho tá cada vez mais próximo de poder se realizar. Até porque sempre falei com os senhores que o mais difícil pra gente construir o estádio seria um terreno em condições aqui no Rio de Janeiro. A localização é muito importante porque quem não mora no Rio de Janeiro, galera, sabe da violência que tem aqui. E quem mora no Rio de Janeiro sabe mais ainda. Então, dependendo do bairro, fica complicado colocar um estádio. Mas lá no centro do Rio de Janeiro, perto da rodoviária, com todos os caminhos levando naquela direção, me arrisco até a dizer que o estádio no gasômetro é mais bem localizado do que no Maracanã. Então, galera, acertou, assim, na mosca a diretoria do Flamengo, na intenção de comprar esse terreno, em toda a movimentação política que teve. E ontem, o COD, Conselho Deliberativo do Flamengo, ele aprovou quase que por unanimidade a compra do terreno, pelo menos a participação do Flamengo nesse leilão que vai acontecer na próxima quarta-feira, mais conhecida como amanhã. E nessa votação, 602 conselheiros votaram a favor da compra do terreno, da participação do Flamengo nesse leilão. E apenas 33 foram contra, com 2 ou 4 abstenções. Não tenho certeza aí sobre o número de abstenções. Mas é isso. A jovem do Flamengo foi lá na Gávea, pediu o estádio.
O sonho de todos os rubro-negros sempre foi ter um estádio, né? Só que o Maracanã sempre foi muito bom para ser utilizado. Só que, ultimamente, os políticos tomaram conta de vez do Maracanã. A gente faz um jogo lá no Maracanã, aí tem que servir os políticos, tem que dar não sei o quê. Nessa nova licitação também, é uma mordomia como jamais vista em algum estádio para os políticos. Então o Maracanã é dos políticos, não é do Flamengo, infelizmente. Entendeu? Se o Flamengo pudesse comprar o Maracanã, o Flamengo já teria comprado. Mas desse jeito fica difícil, porque 70% da renda fica para o estádio, para manutenção, para poder abrir o estádio. E apenas 30%, 35% ficam com o Flamengo, diferentemente de outros estádios no Brasil. Então, o Flamengo conseguindo o próprio estádio terá uma receita muito maior. O Flamengo terá uma casa e a última piada dos antes, ela já terminou, né? Os caras estão desesperados. Porque a única coisa que eles poderiam falar da gente hoje em dia era estádio. Mesmo assim, o Flamengo tem a licitação do Maracanã e vai construir o seu próprio estádio. Então, ficaremos com 2 estádios. Para quem não tinha nenhum, chora antes rubro-negro. Não adianta. É só vocês irem pra cama, porque a cama é um lugar quente para vocês chorarem lá à noite, né? Tristes com a ascensão do Flamengo. E falando sobre a data da construção do estádio, bateu exatamente com o que eu vinha falando com os senhores. Mais ou menos 5 anos, né? O projeto é para que entregue o estádio para a nação rubro-negra em 2029. Então, daqui a 5 anos, mais ou menos, dando tudo certo no leilão amanhã, o estádio da gente estará pronto em 2029. Um sonho antigo, um sonho de toda a nação, e está cada vez mais perto de se realizar, porque o mais difícil era conseguir o terreno. E a princípio, o terreno a gente vai conseguir. E que feio, né, Caixa Econômica? Caixa Econômica entrou na justiça contra o leilão. A pergunta que eu deixo para os senhores é a seguinte: se fosse o Corinthians, será que eles iriam entrar na justiça? Tentar tirar o Corinthians? Tentar melar esse leilão? Aí quem me responde são os senhores, tá? E lembrando também que o CT do Palmeiras, CT do São Paulo, CT do Corinthians são terrenos da prefeitura. Só que eu não vi nenhuma matéria do Globo reclamando disso, né? É como meu pai sempre dizia, contra tudo e contra todos. O Flamengo é o que mais incomoda. E nação, sei que tá todo mundo ansioso pela partida de amanhã, que vai ser jogada às 8 horas da noite no estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, partida válida pela Copa do Brasil, Flamengo versus Palmeiras. Nessa partida, tem uma excelente notícia para o técnico Tite. Na verdade, 3 excelentes notícias para o técnico Tite relacionada à parte médica. A primeira delas é que o Bruno Henrique volta ao time rubro-negro. A segunda delas é que o De La Cruz volta ao time rubro-negro. Ah, Pedro, por que ele foi sacado do último jogo? Galera, segundo o jornalista Vini Casagrande, ele estava sentindo dores ali nos tendões, né? E o Flamengo também não vai arriscar. E outra coisa, ele estava com uma carga de jogos gigantesca. Para vocês terem uma ideia, esse ano de 2024, ele já tem o mesmo número de jogos que ele teve no ano passado. Então, por isso que o Flamengo, que a diretoria, que a comissão técnica, pensou em poupar e poupou corretamente o De La Cruz para ele não estourar nessa última partida. Conseguimos os 3 pontos, ficamos tranquilos na tabela, em primeiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas para essa partida tem a volta dessas 2 feras. E lá do lado do Palmeiras, eles que pouparam o time inteiro e colocaram praticamente só o Estevão de titular, o Estevão se contundiu. O Estevão tá fora desse jogo contra o Flamengo. Pra gente é uma excelente notícia. Lógico, a gente não quer o mal de nenhum jogador, não quer que nenhum jogador se contunda. São coisas que acontecem no futebol e acabou acontecendo com o Estevão. Mas não dá pra negar que é um baita do reforço pro Flamengo o Estevão não estar dentro de campo, porque o Estevão é a estrela do time do Palmeiras após a saída do Endrick. É isso, galera. Pra partida de amanhã, essas boas notícias pro técnico Tite. Reforço, força máxima pro Mengão hoje contra o São Paulo e também amanhã contra o Palmeiras. A nação, parece que o Gabigol tá soltando os cachorros nas redes sociais por causa de algumas notícias que saem de alguns jornalistas e, segundo o Gabigol, não são notícias verdadeiras e acabam prejudicando a carreira do atleta aqui no Flamengo. A última foi o Benja, né? O Benja, ele escreveu o seguinte sobre o Gabigol. A informação que eu tenho é que Abel Ferreira, ele morre de amores pelo Gabigol. Pediu o Gabigol e o Gabigol acertou com o Palmeiras. Mano, caraca, é fogo, né, irmão? Mas beleza. Ele está chateado com a diretoria do Flamengo porque acha que poderia ter interferido em relação ao Tite para escalar mais vezes. E a direção não fez isso. Gabigol está chateado sim, e nesse exato momento ele tem mágoa. Aí o Gabigol respondeu: Benjamin Bach, mentiroso. Quer aparecer?
te dou essa moral também. Então, o bicho tá pegando nas redes sociais, é apenas uma curtinha aqui, só que isso prejudica a carreira do atleta. Já tá notório que o Gabigol vai jogar até dezembro e vai ser utilizado pelo técnico Tite como tem sido utilizado jogo após jogo. Pode ser que ele tenha mais oportunidades nas próximas partidas em relação a jogar mais tempo, só que todo jogo ele tem entrado, pelo menos ele joga 20 minutos, 30 minutos por partida. E o Benjamin Bach falando que ele já está acertado com o Palmeiras, sendo que nem o jogador sabe disso. Se ele for sair do Flamengo, ele vai sair em janeiro. E ainda existe sim a possibilidade dele ficar no time rubro-negro. Ele está com um contrato de 1 ano na mesa dele para poder assinar com um salário 50% maior. Mas dependendo do resultado que ele dê dentro de campo, a diretoria possa sim aumentar esse tempo de contrato para 2, 3 anos e os dois chegarem a um denominador comum. A verdade é que o Gabigol desperta muito amor ainda na torcida do Flamengo. Todo jogo que a gente acompanha, a torcida grita para ele ficar. Ele tem uma simbiose muito grande também com as crianças. Vacilou, pisou na bola algumas vezes, mas somente dentro de campo ele pode reverter esse quadro. É isso, nação rubro-negra. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!